Bom dia, amados. Hoje estamos mais meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje lendo o livro de Filipenses, capítulo 1, de 1 até o 5. De 1 até o 5. A Bíblia diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1, de 1 a 5. Como é lindo ver o coração do grande apóstolo Paulo, um coração voltado para Deus, um coração que ama Jesus, um coração realmente apaixonado por aqueles que ele ganhava para Jesus, pelo povo de Deus. Nós vemos isso na vida de Paulo de maneira gloriosa. Ele se coloca como servo de Jesus Cristo, como alguém que foi chamado para servir. O verdadeiro líder, ele é chamado para servir. Não é para ser servido dos seus liderados, pelo contrário, é para servir e dar a sua vida em amor daqueles que ele lidera. E ele chama o povo de Deus de todos os santos de Jesus, tanto bispos como diáconos, ou seja, ele ora e pede a bênção do Senhor a toda a liderança da igreja, a todos aqueles que são salvos, a todos aqueles que amam a Deus. E eu e você estamos incluídos neste povo de Deus, nessa família eterna de Deus. Ele conclama que a graça de Deus venha sobre vós. E eu quero declarar isso sobre a tua vida, meu irmão, nesta manhã, nesse dia, que a graça de Deus venha sobre você. Que a graça do Senhor te alcance, que a paz de Deus invada o seu coração. Ele que é o Deus que é o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo venha superabundar sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. E ele agradece a Deus todas as vezes que se lembra dos irmãos que estavam lá em Filipe. Como é legal a gente ter um coração agradecido, um coração que se sente privilegiado de fazer parte da família de Deus, de ter irmãos amados, irmãos com a mesma fé, um só propósito, um só coração. Esse é o coração de Deus, um coração alegre, um coração agradecido, um coração que agradece a Deus pelos relacionamentos, pelos amigos, pelos irmãos, pela família maravilhosa que Deus nos deu. E ele faz isso sempre com alegria, a Bíblia diz, fazendo sempre com alegria, em oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, a gente vê aqui que o coração de Paulo era um coração alegre, por se sentir privilegiado de ser apóstolo de Jesus Cristo, de fazer parte da família de Deus. Isso gerava dentro do coração do grande apóstolo Paulo alegria, agradecimento ao Senhor. E ele colocava toda a igreja de Deus, todo o povo de Deus, todos os filhos de Deus diante do Senhor em alegria, nas suas súplicas, ou seja, nos seus momentos de intercessão, nos seus momentos de oração. Ele colocava as pessoas, as necessidades da igreja, as lideranças das igrejas que ele fundava. Isso é ter um coração em sintonia com o coração de Deus. É você orar pela causa do outro, pela necessidade alheia. Eu aprendi uma coisa a nível de ministério. Quando você faz isso, quando você ora, quando você pede, quando você clama pela necessidade alheia, pela necessidade do outro, Deus cuida das suas necessidades. E como é lindo nós temos um coração preocupado com o outro, um coração que intercede pelo outro, um coração que com alegria na oração suplica pelas necessidades da igreja, pelas necessidades dos irmãos, pela necessidade daqueles que realmente precisam. E ele agradece a Deus pela cooperação de toda a igreja que estava em Filipe, a cooperação na expansão do Evangelho, desde o primeiro dia em que ele começou o trabalho lá em Filipos até agora. Então a gente
ver o coração do apóstolo Paulo no início do livro de Filipenses, que é um livro que nós vamos estudar por inteiro. Agora nós estamos começando no Meditando em Deus, número 43, a estudar todo o livro de Filipenses. E nós, a cada estudo de Filipenses, a cada estudo das cartas paulinas, nós ficamos impactados com Deus pelo coração desse grande apóstolo. Esse é um verdadeiro apóstolo. É o apóstolo que não suga suas ovelhas, que não manipula ninguém, pelo contrário, é o apóstolo que se põe de joelho, que suplica, que clama, que agradece, que trabalha e é movido por alegria e não por questões financeiras ou por questões de proveito próprio. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas se chamando de apóstolos, muitas pessoas dizendo, eu sou apóstolo disso, apóstolo daquilo. Títulos apostólicos que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com Deus, porque são títulos para pessoas que, a maioria deles, não podemos nunca generalizar, mas a maioria deles é só por questões de status dentro da igreja, é puro orgulho, soberba, arrogância espiritual e coisas desse tipo. Poucos são verdadeiramente apóstolos, e os que são geralmente não se nomeiam como tal. Não tem essa nomenclatura de apóstolos. São pastores que têm o ministério apostólico, são homens de Deus, líderes de igreja que exercem o ministério apostólico sem ter essa titulação, até porque, olhando para os apóstolos da Bíblia, olhando para os apóstolos dos dias de hoje, coitados, eles estão bem longe de tudo isso. O verdadeiro apóstolo é como Paulo aqui. Ele não se importava com o seu cargo, com a sua missão, com o seu título. Ele não estava nem aí. Ele se colocava como servo de Jesus Cristo. Esse é o coração do líder. É um coração de servir. É um coração de gastar os seus dias na obra do Senhor, a favor dos santos, em intercessão, em oração, com alegria, com paz, sabendo que Deus há de recompensar tudo isso. E a minha oração é essa, que possamos entender a grandeza do serviço na obra do Senhor, que possamos estar alegres e felizes por fazermos parte da família de Deus e que venhamos a aprender com Paulo, a orar pelos santos, pelas necessidades alheias, estando em sintonia com o coração do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.